Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247, do canal do Leonardo Estopa. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020, último dia do ano, e a gente está aqui fazendo um Léo ao quadrado extraordinário com o nosso querido Leonardo Estopa. Tudo bem, Léo, com você? Tudo jóia, Léo? E como é que vão as coisas aí? Como é que vai toda essa luta, né, contra o fake news, contra essa loucura toda aí no Brasil? Tentando colocar um ponto de conexão com a verdade, né? Quer dizer, fazer com que as pessoas consigam ter um pouco mais de discernimento, de informação. Mas você sabe que não é fácil, né, Léo? Todo dia a gente tem que ser naquela estratégia água mole em pedra dura, né? Todo dia um pouquinho tentando convencer as pessoas. Léo, faça um balanço aí de 2020, como é que foi esse ano para você? Primeiro, como é que tá você? Como é que tá a Luísa? Como é que tá a Jennifer? Tudo bem? Léo, a gente está vivendo, obviamente, uma situação completamente diferente de antes, né? Para quem acompanha o meu canal, ontem eu brinquei sobre uma coisa que eu sinto falta, que parece que é a coisa mais boba do mundo, uma ida no hamburgão. Parece que é a coisa mais simples que tem, você sair de casa, andar 200 metros e comprar um hambúrguer, né? Ter essa liberdade de sentar ali, ficar brincando. A Luísa tinha 1 ano quando nós fizemos isso, então ela ficava tentando andar entre as pessoas, todo mundo brincando com ela. Isso não pode acontecer mais. Depois das eleições, as medidas sanitárias começaram a ser empregadas, porque hipocritamente o Brasil inteiro, durante as eleições, simplesmente fez de conta que não existia Covid-19. Depois das eleições, inclusive, lacraram a praça aqui da cidade. A gente costumava ir de madrugada na praça. Mas, fora isso, é uma situação que todo mundo está vivendo. Fora isso, está indo tudo bem. Mas estamos presos, é um cárcere privado. Como é que está sendo o isolamento aí em Ponte Nova? Enfim, as pessoas estão respeitando, não estão respeitando? Qual que é a situação? Porque a gente tem visto, né, Léo? Festa em Ipanema, festa em várias praias do Brasil, as pessoas estão curtindo, para falar a verdade. Ô, Léo, a estupidez não é algo pontual, a estupidez é uma coisa humana. Então, existem idiotas brasileiros, como existem idiotas até no Japão, que normalmente a gente imagina que no Japão só existem pessoas extremamente inteligentes. Não, tem idiota lá também. Tem gente lá que nega a doença. Então, Ponte Nova segue mais ou menos na mesma direção. Nós tivemos aqui, desde o início, aqueles que negavam a doença, como aqueles que acreditavam que não há possibilidade de enfrentamento da doença através do isolamento social, que a gente tinha que ir para a imunização de rebanho mesmo. Inclusive, eu recebi uma ligação de um colega falando comigo que ele não é bolsonarista, fez campanha para o Bolsonaro desesperadamente. Agora ligou arrependido, falando que não é bolsonarista, que é a coisa mais absurda ele ter perdido todos os amigos de antes, né? Porque ele é músico, perdeu todos os amigos de antes, porque julgam ele bolsonarista, e que ele no início apoiou a ideia de não ter isolamento social, porque ele é músico, ele precisa trabalhar, mas perdeu a avó, quase perdeu a mãe, quase perdeu a irmã. Enfim, as pessoas, elas obviamente, elas estão divididas, né? Os idiotas não estão concentrados em um só lugar, os idiotas estão espalhados ao redor de todo o Brasil. Então, da mesma forma que nós temos a intolerância, a intolerância ao isolamento social acontecendo nas cidades grandes, a gente tem nas cidades pequenas, mas é uma coisa também difícil, porque o tempo foi passando, as pessoas fizeram o isolamento social, fizeram aquele isolamento social drástico, e exatamente por causa desse isolamento social, as pessoas, nem todas elas, viram mortes nas famílias, nas próprias famílias. Agora a situação começa a voltar, e agora a gente está voltando com uma segunda onda, que parece que vai ser mais perversa que a primeira, porque nós não temos eleições municipais daqui a alguns meses, o que significa que, ao meu ver, a preocupação política em relação à Covid-19 está relacionada às eleições de 2022. Então, aqui em Ponte Nova, por incrível que pareça, nós tivemos a prefeitura decretando o lockdown depois das eleições, mas antes das eleições, imediatamente antes das eleições, o prefeito estava nas ruas abraçando todo mundo. Então, ou seja, a estupidez, ela é generalizada. O que, infelizmente, existe nas cidades grandes, existe também nas cidades pequenas. E existe em todo lugar do Brasil o maior erro de comunicação, principalmente do campo progressista, que é essa coisa de toda hora ficar destacando. Ele não estava usando máscara. Ah, mas e a máscara? Tem que usar máscara. Máscara é paliativo. Máscara talvez resolva 10% dos casos.
insistir na máscara é criar na cabeça das pessoas a ilusão de que elas podem sair porque estão blindadas através da máscara. E por causa Às vezes parece, né, Léo, que é uma grande hipocrisia. Vamos falar sobre isso. Deixa eu agradecer aqui o Corda Bamba, dando feliz ano novo para mim e para você, desejando saúde, vacina, seringa para todos. Vocês são nossas doses diárias de fé e coragem. E Zé Carlos Fantucci, né, nos apoiando aqui também. Léo, olha só, eu queria que você falasse um pouco sobre os discursos, né, a questão da comunicação, de fato. Você falou, olha, bom, tem um lado aí da ignorância, da estupidez, e o Bolsonaro vai surfando nessa onda. Ele vai para a praia, as pessoas vão lá, festejam, comemoram, a esquerda fica indignada, toda hora postando, olha, tem festa aqui, tem festa em Ipanema, tem festa em tal lugar. Mas isso não vai, né, de alguma maneira, refrear as pessoas. Você vai criar um antagonismo entre as pessoas que acham que estão vivendo a vida como deveriam viver e os outros que ficam reclamando. O que você acha que deveria ser feito? Ignorar esse tipo de comportamento, não dar espaço, não divulgar o que está acontecendo, ou não? Eu acho que, nesse momento, o que deve ser feito é um trabalho de não confrontamento, ou não confrontação, ou não enfrentamento da ideologia oposta, porque não adianta. Aquela parte racional do ser humano, ela já foi jogada fora por causa da ideologia política. Então o negócio é muito simples. Olha, eu sou progressista, eu sei o que eu quero para minha família, eu sei o que eu acredito. Obviamente, minha mãe está dentro de casa, está presa dentro de casa. Infelizmente, meu irmão tem que trabalhar, então ele está trabalhando, não tem escapatória. Mas minha irmã e minha mãe estão dentro de casa, fazendo isolamento social. Eu consegui convencer meu irmão e minha mãe. A Jennifer, ela sai de vez em quando, ela, né, fura o isolamento social de vez em quando, mas na maioria das vezes está dentro de casa. A Luísa está dentro de casa. Eu não saio nunca, praticamente só saio de madrugada para dar uma voltinha de carro com a Luísa. Eu estou tentando fazer a minha parte. O máximo que eu posso fazer é falar com um amigo que pensa com o cérebro e dizer para ele, olha, se você puder adiar as coisas, a vacina vai chegar. Espera um pouquinho, porque é melhor esperar um pouquinho agora do que ter que se despedir de um familiar ou até ter que se despedir do mundo. Mas, se de uma hora para outra você encontra um bolsonarista que fala, não, eu vou curtir, eu vou para a praia, eu vou fazer, eu vou acontecer, meu amigo, vá. Eu não vou tomar vacina, não tome. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo em uma velocidade que é possível a gente jogar dessa forma. Por quê? Primeiro, as pessoas que estão enfrentando a doença, elas estão enfrentando a doença pro desaforo. A sua palavra não vai mudar absolutamente nada. Fazer campanha na internet tentando lacrar, xingando as pessoas que estão fazendo festas, não vai resolver absolutamente nada. Elas vão fazer festas para mostrar que estão do outro lado e que enfrentam o sistema. A gente teve vários movimentos durante a história da humanidade que eram movimentos de enfrentamento do sistema. E agora esse movimento de enfrentamento do sistema, ele ganhou corpo. Então, deixe que a estupidez enfrente o sistema. E eu falo, para o campo progressista, tudo isso acaba sendo, é doloroso dizer, mas acaba sendo bom. Primeiro, nós não temos condições de adquirir 420 milhões de doses de vacina para toda a população brasileira. Isso é impossível. Se é impossível vacinar toda a população brasileira, não é mais justo vacinar quem acredita na vacina? Então a gente tem que abandonar de vez essa história de vacinação obrigatória, vacinação universal, porque vamos vacinar no primeiro momento quem quer ser vacinado. Deixe o gado ir para a imunização de rebanho. E outra coisa, se o gado vai para as festas, ele vai para a imunização de rebanho, ele vai, no lugar de sentir os sintomas da vacina, sentir a doença Covid-19 correndo risco de morte, isso está sendo para um bem do campo progressista que está ficando em casa, porque quanto mais idiotas se contaminarem e se imunizarem através da imunização de rebanho, menor vai ser a transmissão da doença dentro do Brasil. Então, eu parti de um momento em que eu era extremamente inclusivo e pensava no Brasil como um todo, e passei a pensar no Brasil dos que pensam e levar em conta o Brasil que não pensa. Por quê? A coisa é muito simples. Enquanto nós estamos lutando pela vacinação deles, eles estão lutando contra a vacinação nossa. Será que faz sentido a gente continuar lutando pela vacinação deles se nós não temos vacina para todos? Será que faz sentido a gente continuar brigando com as festinhas deles, sendo que a gente pode ficar em casa tomando conta da nossa família?
e deixar essa gente se ferrar e partir para a imunização de rebanho e ajudar quem presta? Então deixe quem não presta pagar a conta para fazer sobreviver quem presta. Então o que eu penso é isso. O problema, Léo, é que eles não vão pagar a conta sozinhos, né? Eles vão acabar se vacinando e eles também transmitem para pessoas que querem se vacinar. Essa é a grande dificuldade que a gente vê. Mas, enfim, Gessé está dizendo certíssimo, Estopa, parabéns. Eu acho que também é uma briga perdida, né? Ficar nessa questão de que todos têm que ser obrigados, mas, enfim. E o Zé Carlos Fantucci dizendo que descobriu os canais de esquerda graças ao Léo ao Quadrado. Você sempre, Léo, adota posições assim que são muito claras, muito diretas, que às vezes desafiam o senso comum, né? E eu queria te perguntar sobre a questão do aborto, porque, por exemplo, o aborto foi aprovado na Argentina, uma vitória democrática, progressista, mas uma coisa que já se anuncia para o ano que vem é a guerra cultural que o bolsonarismo vai fazer em torno desse tema. Então, Bolsonaro, Damares, Ernesto Araújo, todos estão dizendo que vão lutar até o último dia contra o aborto, etc. e tal. Como é que você acha que os progressistas devem encarar esse tema aqui no Brasil? Não encarar. A coisa mais inteligente é não bater bumbo para maluco. A coisa mais interessante é não dê palco para maluco, não bata bumbo para maluco. Se não existisse o CQC, não existiria Jair Bolsonaro. Já que o CQC precisava aparecer, precisava de colocar um doidão para falar na televisão, para ganhar audiência, o CQC deu espaço para o Bolsonaro. A partir daí, muitas pessoas chegaram à conclusão que dar espaço para maluco era uma forma de ter audiência. A esquerda, infelizmente, ela vai entrar nesse tema. Por quê? Porque brigar pelo aborto vai engajar muitas pessoas que defendem essa pauta, vai dar audiência. E o que vai acontecer? Obviamente, nós vamos fazer raiva nos religiosos, nós vamos enfurecer os bolsonaristas, vamos tirá-los de dentro de casa. Mas o que seria o mais inteligente nesse momento? Nem tocar nesse assunto. É o mesmo caso, eles vão trazer, obviamente, uma batalha contra o aborto, uma batalha contra a pedofilia, como se alguém tivesse pedindo a descriminalização da pedofilia, mas eles já estão trazendo essa ideia, estão pedindo a descriminalização da pedofilia, né? Estão trazendo todas as ideias morais que, obviamente, chocam todo mundo. Qualquer pessoa que escutar, olha, estão querendo permitir a pedofilia no Brasil. Nossa, isso choca. A forma como eles transmitem a ideia do aborto, agora eles vão permitir o aborto no Brasil, então a pessoa vai lá, fica grávida, aborta, como se abortar fosse uma coisa extremamente agradável, né? Mas o detalhe é que tentar entrar no detalhe para explicar a questão, o pano de fundo, isso é problema para jurista, isso é problema para congressista. Nós temos que trabalhar naquilo que somos melhores, pauta econômica. Há possibilidade de comparar o resultado econômico do ex-presidente Lula com o resultado econômico do Guedes Bolsonaro? Não. Se nós temos a pauta econômica, para que a gente vai falar no maldito problema do aborto que divide, inclusive, a própria esquerda? Para que nós vamos... Quando esse tema surgiu aqui no Bom Dia, no dia de ontem, várias pessoas que se dizem progressistas, e que são, né, se colocando contra a questão do aborto. O Requião agora está fazendo uma série de posts no Twitter dizendo que perdeu vários seguidores porque ele levantou dúvidas em relação ao aborto. É a posição dele. Mas, enfim, quer dizer, isso polariza, divide dentro da própria esquerda. Exatamente. Poderiam ser unificadores. E você falou muito bem, a questão econômica é incomparável, né? Lula e Dilma fizeram o Brasil crescer, o menor desemprego da história, etc. e tal. Foram abatidos ali por Lava Jato, o Moro, mas o Moro já está em processo de desmoralização, né? Já está indo ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Agora era hora de confrontar os dados econômicos, objetivamente. Né? Eu vou falar com todas as pessoas de esquerda que estão me ouvindo. Eu gostaria de conversar com vocês a seguinte coisa. Eu sei que ninguém gosta dele, mas eu também não vou saber outro nome para citar, porque eu não sei nada de futebol. Mas, de uma hora para outra, aparece na sua frente o Neymar. Tá lá o Neymar na sua frente. E as pessoas viram para você e falam, olha, você vai ter que desafiar o Neymar e você tem que ganhar do Neymar. Você tem duas opções. Ou você vai jogar com ele e vai disputar na embaixadinha, que é aquele negócio de ficar chutando bola para cima, ou você vai disputar no jogo de damas. O que você prefere? Você quer jogar com o Neymar embaixadinha ou jogo de damas? Vamos cair na real. No fake news, na criação de factoides, no sensacionalismo, eles dão show na esquerda.
Então, meu amigo, nem entre no jogo. Vamos pegar o Neymar e vamos colocar num tabuleiro de damas, porque ali a gente nem sabe se ele tem chance ou não. Talvez ele nunca tenha jogado damas, talvez seja um mestre, mas existe pelo menos a dúvida da possibilidade de vitória. Agora, no campo do sensacionalismo e do fake news, a direita está armada até os dentes. Eles vão sempre vencer. Então, falou de pauta relacionada a aborto, direito de homossexuais, pauta de gênero, não é que não sejam importantes, é que eles vão vencer no sensacionalismo. E o pior, não é só vencer o debate, é engajar o público gado para se levantar para proteger a pauta deles. Isso é o mais perigoso. Porque se fosse só no debate, não seria o problema. É interessantíssimo quando você fala em engajar o público deles, porque você pode pegar aquela pessoa que já está de saco cheio de política, não queria mais discutir esse tema, queria voltar à vida normal, mas pode ser a mamadeira de piroca 2. A mamadeira 2022, né? Olha o que a esquerda quer trazer para o Brasil, quer copiar a Argentina, né? Enfim, não quero assumir uma postura aqui reacionária, mas é só, na verdade, apontar os riscos que esse debate traz no campo da comunicação política. Política é estratégia. Política não é o que é certo ou o que é errado. O que é certo e o que é errado você faz depois que ganha. Para ganhar, você tem que ter estratégia. Para chegar lá na Câmara e ter maioria no Senado, na Câmara, e conseguir fazer o presidente da República, tem que ter estratégia. Lá, depois, você faz o que é certo. Antes, você tem que fazer aquilo que não vai assustar o imaginário popular. Inclusive, as pessoas que defendem essas pautas precisam entender que essas pautas hoje são perigosas e não exigir essas pautas dos candidatos. Então, você que defende a pauta do aborto, você que defende pautas identitárias, por favor, não exija isso do Lula, não exija isso do Haddad, não exija isso da esquerda, porque você está condenando a esquerda à derrota. Porque no Brasil nós estamos vivendo uma teocracia, infelizmente. Eleja o seu deputado, né? Eleja o seu deputado progressista, seu parlamentar. Eu tenho certeza que isso está na cabeça da esquerda. Se vencer, isso vai ser colocado em pauta, mas colocar na discussão política, não. Na hora da discussão política, a gente tem que... Léo, de forma alguma, Bolsonaro falaria que entregaria o Brasil para os Estados Unidos. Já era plano dele. Mas hora nenhuma ele falou isso. Lógico. Então é muito simples. O que a esquerda precisa entender é que faz parte do campo progressista a ideia da liberdade da mulher. Isso faz parte. Isso é um pilar. Agora, obrigar o campo progressista a engajar nesse debate é um pedido de suicídio do campo progressista, porque nesse debate a gente vai ser estraçalhado. Igual eu falo, olha, eu não tenho direito nenhum de definir o que a mulher faz com o corpo dela, mas eu tenho direito de não tocar nesse assunto e até tenho direito de eu ser contra pessoalmente. Só que eu não vou poder abortar, eu não tenho útero. Né? Então... Não, vou nos comentários aqui, olha só, o Paulo Dionel dizendo, meu receio era que o Estopa aparecesse na live com a voz do Capiroto, implantada no Esquerdão News. Outro dia eu assisti o Esquerdão News, eu queria que você falasse depois sobre ele. A Rosa fala, viva os dois Léo, juntos são imbatíveis, e a Sônia dizendo, se os homens gerassem vida, o aborto já estaria liberado há décadas, né? E a Eva de Cássia dizendo, super apoio o ponto de vista do Estopa. A oposição deve parar de brigar por vacina, isolamento e auxílio. Estamos trabalhando para o Bozó. Essa fala da frase dela. Estamos trabalhando para o Bozó, Léo? Ressalva de hipocrisia. O aborto já é liberado. O aborto é restrito às pessoas de baixa renda. Hoje, qualquer pessoa no Brasil que tenha condições de pegar um avião e ir para a Argentina pode realizar o aborto. Qualquer pessoa que possa pagar um médico particular que realiza abortos de forma secreta pode realizar o aborto. Qualquer pessoa que seja louca o suficiente para pedir aquele colega que busca Citotec no Paraguai e administrar o remédio de forma abortiva, pode realizar o aborto. Ou seja, o aborto já é liberado no Brasil. O que não é liberado é o aborto para as pessoas de baixa renda de forma segura. É isso que eles lutam contra. Mas, por exemplo, não sei se é verdade, só Deus sabe, e os dois... Mas, segundo a Patrícia Leles, o Eduardo Bolsonaro obrigou ela a abortar. Então, só para terem uma ideia, o Bolsonaro não é contra o aborto. O Bolsonaro faz do aborto uma pauta para ganhar votos. Se a gente sabe que essa é a jogada, o que a gente tem que fazer? Não entrar nela.
não entrar nela. Léo, olha que interessante. Se ele faz do aborto uma jogada para ganhar votos, como o Serra quis fazer na eleição de 2010 contra Dilma, você diria que o Bolsonaro conhece melhor a mentalidade do povo brasileiro do que a esquerda? Bolsonaro, ele está, obviamente, na política há todo esse tempo, porque ele é um grande comunicador, um grande orador, e sabe, obviamente, catalisar os desejos e as necessidades mais podres das pessoas. A estrutura de comunicação que conseguiu gerar tantas igrejas no Brasil e conseguiu gerar tantos fanáticos no Brasil, ela é a mais poderosa estrutura de comunicação do mundo. É uma estrutura de comunicação que consegue, ao redor de todo o planeta, colocar praticamente a metade da humanidade trabalhando para o mesmo grupo financeiro. A esquerda, ela tem um problema muito sério. A esquerda não entende que existe uma diferença muito grande entre a comunicação e a materialização. Nada do que Bolsonaro prometeu, ele realizou. No entanto, ele comunicou de uma forma correta. A esquerda, mesmo sabendo que os deputados de esquerda, que o candidato a presidente de esquerda, ele não vai ser homofóbico, ele não vai ser contra as pautas identitárias, ele não vai ser contra uma possibilidade da discussão do aborto, ela quer ouvir isso. E a pergunta básica que eu preciso fazer para a esquerda nesse momento é: qual a importância de ouvir isso no debate? Se você sabe que isso faz parte do conjunto de ideologia da esquerda. Porque o grande problema não é essas pautas fazerem parte daquilo que a esquerda quer materializar. O grande problema é essa pauta se tornar a pauta englobante. Nós tivemos segundo turno em 2010, me parece, quando a Dilma foi candidata a primeira vez, só por causa do aborto. Se não fosse o aborto, ela ia vencer no primeiro turno. Eles conseguiram levar para o segundo turno por causa do aborto. Eu queria até agradecer, que eu trabalhei na campanha da Dilma no segundo turno, só para filmar pessoas falando que essa história de aborto, né, que a Dilma era do Satanás, que tudo isso era mentira. Eu ficava com uma câmera PD 170, essa mesma que está na minha frente aqui agora, só gravando religiosos, estão todos no canal aqui, estão como não listados, mas assim, a campanha da Dilma no segundo turno foi só para gravar religiosos apoiando a Dilma e falando que não tinha nada disso, que o Temer era do Satanás, que a Dilma era do Satanás, que tudo isso era fake news do pessoal da direita. Ou seja, a campanha é sensacionalismo. Se nós cortarmos as pernas do sensacionalismo, a gente vai tirando munição deles. Agora, o grande detalhe é, o sensacionalismo enriquece a esquerda também. Como que a gente vai conseguir falar com os canais de esquerda para abandonarem o sensacionalismo, se o sensacionalismo dá tantas visualizações, né? Esse é o maior desafio. O sensacionalismo, ele nos derrota nas urnas, mas ele acaba nos dando um pouquinho de lucro até o momento em que a gente é derrotado nas urnas, ou seja, no durante. Esse é o grande desafio, colocar o caráter acima do interesse financeiro, principalmente na comunicação. Né? É uma grande armadilha, né, Léo? Uma arapuca que está colocada aí. A Cleia está dizendo que o Léo Stolpe é ótimo quando está sendo motivado pelo Léo Atush. Muitas pessoas dizendo que nós nos complementamos aqui, viu, Léo? Que a gente tem que aparecer com mais frequência e é sempre muito bom falar com você de fato aqui. Realmente é muito legal. Léo Quadrado é o programa que praticamente deu o pontapé inicial nessa coisa da gente estar todo dia fazendo as lives aqui. Léo, me cobram mais pelo Léo ao quadrado do que o cobrador aqui da cidade que tenta me cobrar. Então, assim, eu sou mais cobrado pelo Léo ao quadrado do que pela CEMIG, do que pela companhia de água. Vamos botar nos planos de 2021 de novo, Léo. Vamos encaixar isso aí. Léo, olha só, voltando então aqui, quer dizer, olha só, o importante agora é ter a visão estratégica para chegar a 2022. Você acha que nesse ano de 2021 é importante cancelar as loucuras do Bolsonaro, falar menos, mesmo que ele dê cliques, mesmo que ele dê audiência, porque essa é a grande armadilha, né? Ele gera audiência para os canais do fanatismo, da extrema-direita, tal, mas também gera, né? Ele gera tanta perplexidade na esquerda que as pessoas acabam comentando as loucuras dele. E aí ele vai dominando as conversas e fica uma figura quase que permanente nas nossas vidas, né? Você acha que é o ano para cancelá-lo e discutir coisas mais relevantes? O primeiro passo é entender que o algoritmo da internet funciona em cima daquilo que as pessoas querem ouvir e aquilo que as pessoas querem patrocinar.
Nós precisamos, em primeiro lugar, ter a inteligência de conquistar a classe média, e agora não está tão difícil porque ela está quase toda quebrando, e falar, vocês estão vendo que deu errado? Agora que vocês estão vendo que deu errado, que tal a gente aplicar a mesma técnica que vocês aplicaram para colocar o Bolsonaro em evidência, para trazer de volta o discurso progressista, que foi aquele que multiplicou o PIB por 5, aquele que colocou o desemprego lá embaixo, aquele que te deu dinheiro. Então, a gente precisa criar um incentivo para falar sobre outros assuntos. E esse incentivo passa por reuniões com empresários, para que esses empresários impulsionem algoritmos para trazer de volta o Lula para as redes sociais. O Lula está sendo cancelado de todas as formas. A possibilidade do Lula ver o Moro suspeito não é a possibilidade do Lula voltar a ser presidente. A possibilidade do Lula ter os processos anulados é exatamente porque ele está sendo cancelado eletronicamente. A primeira inteligência, ela está no topo da pirâmide, que é chegar nos empresários e falar, o mercado interno acabou. Você chegou à conclusão que não vai dar para trazer de volta o mercado interno de outra forma? Eu posso fazer uma reflexão, olha que interessante. Hoje eu encontrei um amigo, empresário que eu falei, como é que foi o ano para você? Foi bom? Não vou abrir a identidade dele, mas é um empresário relativamente grande aqui na minha região, né? E ele falou assim, olha, foi mais ou menos, né? Eu ganhei dinheiro numa atividade e perdi em outra. Resumindo aqui, ele ganhou dinheiro numa atividade que é varejo, supermercado, e perdeu nos restaurantes. Inclusive teve que fechar restaurante e tal. Um cara que tem uma atividade comercial relativamente importante. E falou o seguinte, cara, esse ano que vem vai ser foda, vai ser uma merda, as pessoas não estão se tocando o que vai ser o fim do auxílio emergencial, que aliás acaba hoje. A partir de amanhã você tem milhões e milhões de brasileiros sem renda, e ele já está antevendo um cenário de muito menos demanda, né? Se já tinha perdido nos restaurantes, agora pode perder também no supermercado que tem aqui na região. Aí ele falava assim, olha, eu acho, cara, que as pessoas estão prontas para um novo governo Lula. Eu falei, mas por que você acha? Porque esse Bolsonaro não faz nada, já encheu o saco, só fica criando confusão. E ele falou o seguinte, olha, e o Lula, se voltar, vai voltar muito mais maduro também, sem repetir eventuais erros que tenha cometido no passado, né? Não sei se essa pessoa foi eleitora do Lula em todos os momentos, mas é um empresário dizendo, olha, precisamos de demanda, precisamos fazer com que a economia volte a girar. E o Lula sabe fazer isso, né? Então foi muito interessante ouvir isso de uma pessoa ponderada, que não é um radical da política, mas que está sentindo, olha, a economia precisa andar, né? E a gente precisa de alguém que saiba fazer isso acontecer. E é o Lula, né? Então será que o Brasil vai ter essa chance, Léo? Será que a esquerda vai evitar as armadilhas e discutir exatamente, olha, o que foi o crescimento no passado, como é que foi a expansão da renda, como é que todos se beneficiaram disso, enfim. Sim, Léo. O primeiro passo começa, obviamente, no desenho de uma estratégia. De vez em quando eu brinco de desenhar estratégias, mas é lógico, desenhar uma estratégia para um país de 210 milhões de habitantes requer você ter uma dedicação 100% a isso, ter uma equipe para isso. Mas você imagina que só um esboço muito básico de uma estratégia. Nós podemos trabalhar durante 1 ano e meio simplesmente políticas econômicas sem colocar nomes. Olha que coisa fantástica. Se você chega num bolsonarista radical e fala com ele, cara, como que é legal a gente ser um país industrializado, né? O cara, claro que é. Ter produção rural é bom também, mas a gente não pode abandonar a indústria. Com certeza, com certeza. Aos poucos você vai levando o cara para o lulismo. Ele não sabe disso. Você nem toca no nome Lula e nunca critica o Bolsonaro. Nos 6 últimos meses é que as pessoas vão perceber que elas agora são lulistas, porque aí tudo que elas acreditam são as coisas que serão propostas pelo candidato que vai vir pelo campo progressista. Por quê? Hoje nós temos um bloqueio mental na cabeça das pessoas que se falou o nome Lula, eu não quero nem saber o que vem. Um lado tá assim. O outro lado se falou, e o mesmo lado, se falou que é Bolsonaro, eu tenho que assinar embaixo. Então, é por isso que eu falo, nesse momento nós precisamos, em primeiro lugar, não interessa o que pensa a base da pirâmide. A base da pirâmide não tem poder de decisão na era da comunicação digital. Nós precisamos voltar aos movimentos de rua, nós precisamos... Gente, não adianta, as coisas mudaram. Não adianta eu falar que nós precisamos voltar a ter bons datilógrafos se uma impressora está imprimindo aquela coisa ali a 20 páginas por segundo.
Não, nós precisamos, nesse momento, entender as novas formas de comunicação, nós precisamos traçar uma estratégia de comunicação que leva em conta a participação das elites, porque são elas que, no final das contas, vão nos dar vazão nas redes sociais, vão nos dar vazão nas emissoras de televisão, vão endossar o que nós estamos falando com seus empregados e etc. Ou seja, é preciso agora comunicar com as pessoas que só recebem informações do bolsonarismo. Para isso acontecer, o Conde fala uma coisa muito interessante, que é, já que os políticos não estão fazendo, Léo, vamos fazer. É muito difícil se eu e o Conde decidirmos cada um pegar uma metralhadora e ir enfrentar um exército. O Trautmann e o Rambo conseguiram fazer isso, mas na realidade atual é muito difícil só para mim e para o Conde. Mas se o campo progressista entender que nós estamos indo cada vez mais, nós estamos indo para um buraco. Porque o que é o grande problema? O petisco do comunicador de esquerda é saber que todas as atrocidades do Bolsonaro geram visualizações. Mas vocês já repararam como que só está caindo a monetização do YouTube? Porque no final das contas, apesar de que as atrocidades do Bolsonaro elas causam visualizações, o povo está ficando mais pobre. Então o anúncio está ficando mais barato. Ou seja, é preciso que o comunicador de esquerda entenda que a sua sobrevivência não está no Bolsonaro continuar no poder fazendo merda para ele ter o que falar. Está no crescimento da economia do Brasil. Que o grande problema é, o povo está passando fome, o povo está na merda. Mas o comunicador, ele continua falando mal do Bolsonaro e bombando. É preciso que esse comunicador entenda, eu tenho que mudar o discurso. O negócio não é falar mal do Bolsonaro, o negócio é educar a população. Por quê? Porque eu estou tentando me enriquecer num barco que está afundando. Eu estou fazendo musculação e estou esquecendo de tratar do câncer. E o que adianta ficar todo musculoso, mas tá com câncer e ter que ir para debaixo da terra do mesmo jeito? Então nós precisamos de estratégia, nós precisamos de criar um corpo intelectual capaz de conversar com os empresários, capaz de levar os empresários à conclusão que eles precisam agora fazer pela reversão da destruição do Brasil o que eles fizeram para destruir o Brasil. Eles não fizeram com a intenção de destruir o Brasil. Eles foram enganados. E é isso que a gente... Alguns foram enganados e alguns estavam por trás de toda a manipulação, né, Léo? Ontem a gente... Aqueles que vendem para fora, lógico. Os que vendem para fora tinham consciência que o fim do mercado interno ia trazer mão de obra barata, ia trazer lucro. Mas quem vende aqui dentro não queria acabar com o mercado interno. Léo, 247 trouxe, só para fechar assim, esse raciocínio, 247 trouxe 14,1 milhões de desempregados. Você tem noção de que o governo Bolsonaro fez oferta para várias empresas que, se elas não despedissem os empregados, os salários dos empregados seriam pagos? Agora, quase todas já fecharam. 14,1 milhões de desempregados é a realidade hoje, em que as pessoas estão empregadas por força de um vínculo contratual com o governo, mas as empresas já acabaram. Nós temos uma realidade real de muito mais de 18 milhões de desempregados. Essas empresas acabaram. A Jennifer é empregada de uma empresa que já acabou. Ela continua empregada porque a empresa não pode mandar ela embora, porque se mandar ela embora, vai romper um vínculo contratual que a empresa fez com o governo. Vamos cair na real. O mercado brasileiro, ele está acabando. E quem tem mais interesse no mercado brasileiro do que as pessoas que operam no mercado brasileiro? A gente tem que reunir essas pessoas. A inteligência agora é essa. A inteligência agora é tentar articular um grande projeto de retomada do crescimento, do desenvolvimento, uma reindustrialização do país. Marcelo está dizendo, é verdade, meu Facebook é uma overdose de Bolsonaro, estou de saco cheio, a galera da esquerda precisa acordar, porque as pessoas ficam lá. O que eu recebi, Léo, e eu recebi de foto, né? Ah, o Bolsonaro caiu, fez um gol, estava lá comendo grama no chão, né? Olha, que legal, ele caiu, está comendo grama, mas enfim, nós ainda estamos falando do cara que caiu, está comendo grama e continua presidente destruindo o Brasil, né? Ontem a gente deu uma manchete muito importante, que foi notícia do Valor Econômico, era a principal notícia do Valor, dizendo: desde 2016 as petroleiras internacionais dobraram de tamanho no Brasil e a Petrobras ficou estagnada. E elas vão dobrar de novo até 2025. Né? Então, a Petrobras, que era praticamente 100% da produção de petróleo no Brasil, já caiu para 79%. A projeção é que caia para 59% em 2025. É isso que está acontecendo no país. Ah, mas veja bem, mas as ações da Petrobras subiram.
Muito interessante, Léo, você parar para pensar, mas como é que você pode ter tido um movimento que tira espaço econômico da Petrobras, mas mesmo assim valoriza as suas ações? É porque eles aumentaram os preços, né? Então, o que eles fizeram? Eles abriram o mercado, entregaram o pré-sal para as empresas internacionais, botaram o preço internacional, a Petrobras passou a vender mais caro. Mesmo com uma parcela de mercado menor, ela está vendendo muito mais caro, a gasolina está carésima. Né? Esse é o novo modelo. Né? É isso que tinha que estar sendo debatido, discutido, combatido também. Né? Então o cara está lá destruindo, joga, faz um gol contra o Santos, as pessoas comentam, ele vai cair amanhã. Enfim, e a boiada continua passando, né, Léo? Sabe aquele símbolo, aquele Yong lá, que tem o equilíbrio entre o bem e o mal? Pode ter certeza que a mesma humanidade, né, o mesmo universo, quando criou o Steve Bannon, ele criou uma superinteligência de comunicação para o bem. O mesmo Brasil, quando brotou um Carluxo, ele brotou uma superinteligência de comunicação para o bem. Nós precisamos botar a inteligência de comunicação para funcionar. Eu leio praticamente todas as notícias do 247. A grande realidade é que tanto o Esquerdão News como o Léo Stoppa ao vivo é o jornal 247, lido pelo Leonardo Stoppa. E eu não deixo de falar que a referência é o 247, porque é o maior e mais importante veículo de comunicação, sem desprezar os outros, lógico, temos grandes veículos aí, mas é o maior e mais importante veículo de comunicação progressista do Brasil. É o que realmente traz subsídios para a gente bater de frente com o que está acontecendo. Mas é preciso afiar as coisas. Por exemplo, eu li no 247 e corrigi, você não me puxou a orelha, talvez porque você não tenha tempo de assistir, e falei, como assim Petrobras aumenta o preço do diesel? Não, a Petrobras nunca aumenta o preço do diesel. Quem aumenta é o babaca que está por trás da política econômica de preços da Petrobras. A Petrobras é uma empresa brasileira que durante o governo Lula e Dilma, ela trabalhou muito pelo contrário, pela estabilização da economia através da regulação dos preços, porque na hora que o bicho ia pegar, que a gente ia ter inflação, era a hora que a Petrobras segurava a onda, fazia o transporte ficar mais barato. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa que as pessoas imaginam que é dos petroleiros, dos que vestem aquela camisa bonita escrita Petrobras. Não, mas a minha camisa só chegou até a mim por causa do combustível que é distribuído pela Petrobras. Então as pessoas precisam se identificar mais com a Petrobras. É preciso ter inteligência de comunicação para que todo brasileiro saiba o que significa a Petrobras. Não é só o preço da gasolina, é muito mais. É o seu emprego, a comida que chega na sua casa, é o preço do arroz. Por quê? Porque aquela patrola que está trabalhando no campo é a diesel, mas não só isso. O grão chegou lá no campo também por causa da energia, de provavelmente o diesel, ou talvez um trem, mas é tudo energia. E no final das contas, o plástico que embala seu pacote de arroz, tem um tempinho que você já compra arroz a granel no pacote de papel, por causa do governo Bolsonaro, mas o plástico que embala o pacote de arroz da classe média vem da Petrobras. Então é preciso ter inteligência e parar de falar que a Petrobras aumentou o preço. Quem aumentou o preço não foi a Petrobras, é o atual governo. É preciso parar de dizer que a Petrobras erra, porque a Petrobras não erra. A Petrobras são os petroleiros brasileiros e é preciso mostrar como que a destruição e o desmonte do sistema Petrobras. Petrobras não é uma empresa. Nós estamos falando de um sistema que antes produzia navios no Brasil, que antes tinha uma cota de participação obrigatoriamente comprada dentro do Brasil. Tudo isso foi abandonado depois que derrubaram a Dilma. É importante mostrar como isso quebrou o Rio de Janeiro. É importante mostrar como que a retirada dos empregos, a retirada do refino no Brasil vai desempregando engenheiros e esses engenheiros param de comprar no mercado, porque param de comprar no mercado, as pessoas vão sendo despedidas. O dono do supermercado precisa entender que ele não passou no concurso da Petrobras. Mas muita coisa que ele vende no mercado é por causa da Petrobras. Então as pessoas precisam se identificar com pelo menos as empresas super importantes como a Petrobras. A gente precisa ter essa inteligência de comunicação, porque o Carluxo tem. Eu não sei se ele aprendeu com o Bannon ou se ele foi uma revelação da comunicação dentro do Brasil, se dedicou-se sempre a isso, mas o lado de lá sabe comunicar. Nós precisamos achar esse, né, quando brotou o Carluxo no Brasil, brotou uma superinteligência da comunicação aqui. Quando brotou o Steve Bannon lá nos Estados Unidos para fazer o mal, brotou alguém no mundo para fazer o bem, porque existe a teoria do equilíbrio. O negócio é achar, dar oportunidade e pôr para funcionar. O povo brasileiro precisa conhecer o que é o Brasil, o que foram as políticas econômicas do governo Lula, o porquê de defender a Petrobras, o porquê que a gente briga tanto.
Porque eles devem achar que a gente realmente recebe a boquinha da Petrobras. Não, cara, a gente tem consciência do que está acontecendo, que é bem diferente. Né? Então, nós temos que acertar essa comunicação. E agora, nós temos 2 anos. 1 ano e meio para fazer isso de forma neutra, mais 6 meses para botar isso em cima de um nome de esquerda, para virar essa situação. E aí eu vou falar exatamente com você sobre esses 2 anos. Deixa eu só agradecer aqui ao João Pedro, que mandou uma mensagem muito legal para a gente aqui. Estou compartilhando, ele fez esse desenho seu, né? Você conhece o João Pedro, que ensina a desenhar, então mandou aqui para a gente celebrar essa virada de ano. Também fez aqui um desenho. Obrigado, João. Aqui, ó, ele fez assim, ó. Feliz Ano Novo, meus amigos Léo Atush e Léo Estopa. Tive muito orgulho de ter feito os 2 desenhos de homenagem a vocês, meus grandes amigos. Quando acabar a pandemia, se preparem que vou viajar para conhecer vocês 2 de perto. Sei que vou viajar muito pelo Brasil quando acabar essa pandemia. Vou me mudar para Salvador. Amo vocês 2. Feliz Ano Novo. Vou lutar para acabar muito com esse ódio que está assombrando o Brasil. Ele fez um para mim também, vou compartilhar aqui. Queria agradecer muito ao João. Foi uma grande descoberta nesse ano aqui de 2020, né? Então, ele fez o Estopa, fez o Léo Atush também. Estamos juntos aqui. Obrigado ao João, obrigado pela mensagem. E a Leni dizendo que está muito emocionada com as suas reflexões. Estou esperando o João fazer agora uma logo para o Esquerdão News, tá, João? O Esquerdão News, vamos fazer. Ô, Léo, me chama qualquer dia para entrar. Eu durmo mais cedo, né? O Esquerdão News vai muito tarde, mas qualquer dia você me chama para entrar no Esquerdão News. Com certeza, com certeza. Eu vou entrar remoto no Esquerdão News. A Vênus dizendo que os royalties aqui continuam diminuindo. Léo, você está otimista para esses 2 anos que vem pela frente? Porque você sempre viu muitas coisas que estavam acontecendo com uma certa antecedência, né? Você alertava sobre essa questão de kit gay, de mamadeira, etc., de como isso estava penetrando na sociedade, como essa pauta moral estava virando votos que tradicionalmente eram da esquerda pela questão econômica para a direita, pelo simples medo, né, de que o filho vai ser gay, ou medo disso, ou medo daquilo. Então, o Bolsonaro soube manipular muito bem essas emoções primitivas. Hoje a gente começa a ver muita gente desalentada. Por quê? Porque ele está relativamente bem nas pesquisas, ele tem lá os seus 30%, 35%. O Lula continua mantido em impedimento, né, pelo golpe com o Supremo com tudo. O golpe foi com o Supremo com tudo e o golpe continua mantendo o Lula fora de campo, né? E os outros candidatos não têm demonstrado capacidade de rivalizar à altura. Você acha que vai ser possível articular um projeto, uma candidatura contra esse pesadelo no Brasil? Nesses 2 anos? Bom, todas as vezes que eu faço análises levando em conta, obviamente, o conjunto, né, de coisas que a gente tem no momento. Tudo pode mudar, de uma hora para outra, né? No mesmo 31 de dezembro do ano passado, eu consegui acertar a saída do Moro, mas eu não consegui acertar a antecipação das eleições, mas a gente teve a pandemia, a gente não esperava por isso. O que eu vejo hoje, e vejo como uma coisa a ser enfrentada, e não um motivo para depressão, tá, pessoal? Quando eu falo coisas negativas, eu não falo essas coisas negativas para que as pessoas fiquem com raiva de mim porque eu sou negativo. Muito pelo contrário. Eu falo amigo, você está fraco, você não vai conseguir vencer a luta, treina mais. É mais ou menos assim. Então, o que eu vejo nós não estamos mais vivendo uma realidade na qual a esquerda na política está lutando contra o liberalismo. A esquerda na política está se adequando ao liberalismo e aceitando o liberalismo. O que significa que algumas pessoas já começam a cogitar o PSDB como sendo de esquerda. É mais ou menos assim, já que não tem isso, vai isso mesmo. Na atual conjuntura, o que eu vejo é que nós temos uma campanha tão forte de engajamento pelo ódio no lado do poder carluxo de comunicação que o Fernandinho Beiramar venceria o Lula hoje nas eleições. Como assim? É porque o lado de lá não se engaja pela razão, se engaja pelo ódio. E eles conseguiram consolidar isso. Se a gente não conseguir trabalhar a diminuição do ódio do lado de lá para diminuir o engajamento pelo ódio, a esquerda perde de qualquer um. Não precisa ser o Bolsonaro. Qualquer um que chegar no segundo turno vai repetir a situação da cidade de São Paulo. Como assim? O Covas só ligou para a população de São Paulo uma semana antes das eleições para comprar votos com cestas básicas. Mas mesmo assim o Boulos perdeu na cidade de São Paulo.
que explica isso? O que explica isso é, obviamente, uma programação mental que vem sendo feita na cabeça das pessoas ao longo de décadas, e essa programação mental, ela trabalha os medos das pessoas. O que eu vejo hoje é o futuro repetir o passado, ou seja, o Museu de Grandes Novidades, FHC, PSDB, o tempo não para. Há possibilidades de reverter isso? Sim. Nós conseguimos reverter uma vez, a gente consegue reverter de novo. Mas é preciso inteligência na comunicação. É preciso parar com o clickbait, é preciso parar de iludir as pessoas que está tudo bem, que bomba que acabou, que estamos vencendo no STF, o STF continua covardado. É preciso potencializar as pessoas para blindar as pessoas contra a mentira. Você vence o fake news, Léo? Vamos comparar. Como que a gente vai resolver o problema da Covid-19? Não é imunizando as pessoas? Como que a gente vai resolver o problema do fake news? Não é lutando contra o produtor do fake news. Se você matar um vírus da Covid, aparece outro. É lutando contra a baixa imunidade do povo ao fake news. É trabalhando a inteligência do povo para o povo ficar imune ao fake news, pelo menos o fake news mais idiota. Porque é claro que todo mundo pode ser enganado, mas vai ser mais difícil enganar uma pessoa. Lá na Venezuela, apesar de estar vivendo, não estou defendendo o governo da Venezuela, mas também não estou defendendo a política dos Estados Unidos contra a Venezuela. Nenhum dos dois. Mas uma coisa nós precisamos admitir. A ladainha dos Estados Unidos não ganha o povo na Venezuela. Não ganha mais o povo na Argentina. Não ganha mais o povo no México. Né? Tentaram dar golpe, deram golpe no Evo Morales, mas a ladainha da direita, de Jesus, Bíblia na campanha, não ganhou o povo lá. E pronto. O que nós precisamos fazer é isso, imunizar a população. E nós não vamos imunizar a população com cloroquina. Então é parar com clickbait, é parar com falsas ilusões e trabalhar de forma coordenada, parar de brigar com as elites, acordo com as elites, que estão deixando de ser elites, né? Inclusive a Rede TV, que é a rede que mais cresce no Brasil, os donos agora estão aí com bens bloqueados por causa de uma dívida de 136 milhões. O que adiantou colocar Bolsonaro no poder? É cair na real. Se unir com as elites pela recuperação da economia e falar com as elites. Se vocês não deixarem o povo trabalhador ter dignidade, vocês vão cair juntos, porque o povo trabalhador sustenta vocês. Essa consciência de classe, ela não significa briga entre as classes, é consciência. É consciência. O cara que está em cima da carroça só vê a carroça se movimentar se o outro estiver puxando. A elite precisa entender isso. Então, é preciso estabelecer esse diálogo de forma inteligente, porque hoje nós estamos derrotados. O poder de comunicação deles coloca na presidência qualquer um se a esquerda chegar no segundo turno. Então, o que a gente imaginava que era o caso Bolsonaro, né, em 2018, a gente imaginava qualquer um que chegar contra o Bolsonaro no segundo turno vence. Hoje é o inverso. Qualquer um que chegar contra a esquerda no segundo turno vai simplesmente falar de kit gay, Venezuela, Cuba, mamadeira de piroca e comunismo e vai vencer. Que seja o Fernandinho Beiramar, que seja o maníaco do parque, que seja quem for. Então é imunizar a população contra o fake news. Sem isso, fica difícil realmente vencer essa pandemia intelectual que pegou o Brasil e o mundo, né? É muito interessante, Léo, a gente aprofundar esses temas, porque, na verdade, é o seguinte, quer dizer, como discutir esses assuntos sem cair nas armadilhas que são colocadas. A Paty está dizendo, boa tarde, percebo que é um salve-se quem puder. Quando os progressistas voltarem ao poder, tem que se precaver contra futuros desmontes, né? Haverá o que ser desmontado, ou tudo já terá sido desmontado pelo Bolsonaro, né? A Paty defende a luta, foram convertidos, não tem jeito. Aqui, e vou trazer o comentário do Esdras Nascimento. Desejo a vocês um 21 melhor que 20, através do Estopa, conheci 247, quando o canal tinha só 20 mil. Espero que vocês se encontrem mais vezes durante o ano. Vamos fazer de tudo para a gente estar mais juntos aqui nesse ano de 2021. E Cleise dizendo, Atucho, vai no Esquerdão News, mas só quando o Estopa voltar com a voz do Capiroto. Como é que é isso da voz do Capiroto, Léo? Fala para mim o que é o Esquerdão News. Explica aí para o público, para quem ainda não conhece o Esquerdão News. Bom, o Esquerdão News é um protesto contra o clickbait. É isso. A Jennifer, ela sempre me cobrou de fazer um pouquinho de humor. Então ela falou, eu vou começar a te dar um pouquinho de aula de comédia, aula de humor, para você deixar de ser esse cara depressivo, deixar de ser esse cara chato e etc. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o Esquerdão News. Mas eu não posso pegar e gravar da forma que eu gravo uma coisa séria
Porque senão o cara vai recortar e vai ver, o Leonardo está falando aqui que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, no Esquerdão News, era preciso criar uma outra pessoa que não fosse o Leonardo Stoppa. Então, eu utilizei um efeito de voz que faz a voz da Igreja Universal, aquela voz grossona da Igreja Universal. Mas a finalidade da voz do Capiroto era distanciar aquele personagem da realidade. No Esquerdão News, eu uso todos os símbolos da mentira. Eu uso a voz do Capiroto. Ela foi, inclusive, por maioria de votos, retirada. Teve uma enquete, o povo pediu para tirar. Mas a estratégia de colocar a voz do Capiroto foi: eu vou colocar o símbolo nacional da mentira, que é o terno e a gravata. Vou colocar também outro símbolo da mentira, que é a voz do Capiroto, usada nas propagandas da Igreja Universal, e vou fazer o Esquerdão News mostrando como é feio o clickbait. Então foi um protesto contra o clickbait. No final das contas, começou como um protesto como clickbait, mas agora a Jennifer está querendo levar a coisa mais a sério, então a gente leva na brincadeira, mas a gente traz as notícias de forma muito séria, apesar de usar um pouquinho de sarcasmo. A voz do Capiroto, ela vai ser mais uma vez levada a júri, né, a julgo popular. Eu peço votos pela voz do Capiroto, mas pela primeira vez que eu fiz a enquete, ela perdeu. Aí eu parei de usar a voz do Capiroto. Mas você ouviu o Esquerdão News com voz do Capiroto ou sem voz do Capiroto, Léo? Eu vi com voz do Capiroto e sem voz do Capiroto. Eu vi começando com a voz do Capiroto. Pois é, por enquanto a voz do Capiroto está suspensa por decisão da comunidade, mas na próxima vez a comunidade votem pela voz do Capiroto. Eu preciso, eu gosto muito da voz do Capiroto. Mas o Esquerdão News é isso, é um protesto contra o clickbait e é uma crítica à forma como a esquerda comunica e uma explicação de que simplesmente dar boas notícias não vai mudar muito. A gente precisa educar. E é por isso que o Léo Stoppa ao vivo continua, só que no Linha 743, às 3 da tarde. Porque estava também o Léo Stoppa depressivo, estava assustando as pessoas e fazendo as pessoas perderem o sono à noite. Aí, perdão, à noite, Léo Stoppa ao vivo às 3 da tarde para poder fazer o cara ficar puto durante o dia, mas à noite já está relaxado. À noite ele está relaxado, Léo. André, você está dizendo, adoro ver outra faceta do seu talento, junto com a Jennifer, que é maravilhosa. Léo, olha só, então sem grandes ilusões para 2021, né? Não é assim, não, Bolsonaro está caindo, estamos fortes, vamos sem grandes ilusões, mas com grande motivo para a luta. Porque, isso, olha, eu ia falar sem grandes ilusões, mas sem grandes depressões também. Eu acho que tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí, né? Bom, o filme que foi criado para dar ideia da motivação é o Rocky, né? Quem lembra do Rocky 1, até pela história do filme, ele é uma história de superação, porque o Sylvester Stallone ele fez o roteiro do filme e a condição dele para gravar o filme é que ele fosse o ator principal, e as gravadoras, né, os estúdios olhavam para a cara dele, que inclusive tem paralisia facial, riam da cara dele e falavam com ele: você nunca vai ser ator, eu compro o seu filme, mas jamais eu te colocaria como personagem principal, porque vai ser um fracasso. Até o momento que ele encontrou uma empresa de produção de filmes, que fez o Rocky 1, e depois do Rocky 1 a gente sabe de todo o sucesso do Sylvester Stallone. Mas no Rocky 1 ele toma aquela pancada, ele é destruído, ele praticamente acaba, e é o momento que ele vai se reconectar com aquilo que ele sempre quis ser, mas ainda não era, que é um vencedor de verdade. O que a esquerda precisa fazer agora é entender que ela não é vencedora. 2018 não foi só um golpe, 2018 foi uma derrota. Então é parar de entender 2018 só como um golpe e entender que dentro do golpe está a derrota, porque nós não tivemos inteligência na comunicação para reverter a prisão do Lula, isso faz parte do jogo, nós não tivemos inteligência para pressionar as instituições democráticas para deixarem o Lula ser candidato, tudo isso faz parte do jogo. O que significa isso? Significa que a gente vai abaixar a cabeça e aceitar a pancadaria? Não, a gente faz igual o Sylvester Stallone. Assim como ele não desistiu do roteiro dele, não desistiu de ser ator, e o personagem dele não desistiu de enfrentar e vencer o oponente no final das contas, é levantar, batalhar e treinar e conseguir vencer o inimigo. O inimigo não é um brasileiro, o inimigo não é um ser humano, o inimigo é a condição colonial. É isso que a gente tem que vencer. É por isso que a gente não precisa citar Lula, por isso que a gente não precisa citar Bolsonaro, e é por isso que a gente precisa citar Petrobras, citar indústria nacional, citar dignidade, citar capacidade de consumo, crescimento de salário, ou seja, a gente cita realizações. As realizações vão fazer a gente conseguir fazer como o personagem fez, né? Que é pegar, colocar aquela faixa na cabeça, sair correndo igual um louco para treinar e treinar e treinar e treinar e treinar
e em 2022 sentar o bambu e vencer. Por quê? Se tivermos a vacina contra a estupidez, o povo estará imunizado contra a estupidez. Vacina contra a estupidez tão ou mais importante do que a vacina contra a Covid, Léo. A parte dizendo que a Mônica De Bolle foi demitida do Estado, muita gente, né, que na verdade abraçou esse discurso contra a Dilma, acabou depois pagando um preço. Saiu essa semana uma série de artigos de ex-ministros da Fazenda, né? E é engraçado, à medida em que o golpe vai ficando cada vez mais fracassado e de uma maneira explícita, eles vão reforçando o discurso ideológico pela política econômica deles. O golpe já foi em 2016, Léo. A gente já tem 16, 17, 18, 19, 20, 5 anos completos de destruição econômica e a confiança não voltou. Ah, mas a Bolsa subiu. Não, lógico. Né? O Brasil é muito complexo, tem setores que se beneficiaram, mas de maneira geral, para a população brasileira, o saldo econômico é muito negativo desse processo todo. A esquerda nem deve falar de Bolsa, Léo. Não, a esquerda tem que dar um pouco de economia. Sabe por quê? Porque, olha, indicadores como números da Bolsa de Valores são indicadores que podem refletir, por exemplo, que, olha, a terra no Brasil ficou mais barata, agora é possível usar agrotóxicos e mão de obra escrava, mas espera aí, e a comida na mesa do brasileiro? A gente tem que parar de ter o discurso deles. Espera aí, a gente vai comemorar os mesmos números que eles, sendo que os números deles não significam nada para nós? Gelo e mar... Eu acho que deve se olhar o quadro inteiro, Léo. Né? A gente precisa ter outros signos, a gente precisa ter outros discursos. A Bolsa não significa nada para o trabalhador brasileiro. Né? A gente não precisa ficar comemorando que a NASA encontrou gelo em Marte, porque não há galinha em meu quintal, disse Raul. E isso é a realidade. A gente tem que focar naquilo que é importante para 99% da população brasileira e parar de repetir o discurso deles, porque senão toda hora a gente vai dar notícias sobre a Bolsa e toda hora ela vai subir, porque se ela cai... Eu acho que é importante ter a dimensão completa, porque mesmo, por exemplo, no governo Lula, né, foi o maior ganho real da Bolsa de Valores no Brasil, em dólar, porque houve muita valorização cambial. Então, você teve alta dos indicadores e alta da moeda, e valorização da moeda brasileira também. Eu acho que todos os aspectos têm que ser olhados, debatidos, enfim, sem preconceito. Eu tenho uma visão seguinte, quer dizer, segmentados, né? Porque tem pessoas que não vão ter condições de entender os mais complexos, mas se as pessoas forem segmentadas, elas vão entender o complexo de forma simples e vão saber explicar o complexo para as pessoas mais humildes. É isso. E o Brasil, na verdade, o Brasil é um país muito dinâmico, muito rico, quer dizer, mesmo caindo Teve uma notícia essa semana, né, Léo, que eu acho que teria sido muito interessante debater com você. O Brasil, que caminhava para ser a 6ª economia do mundo, está escorregando para ser a 13ª. Mas mesmo sendo a 13ª, ainda é um mercado muito grande, é um país rico, é um país dinâmico, enfim, mesmo com todas as restrições. Então isso cria oportunidades de riqueza para alguns que saibam aproveitar. Mas é evidente que é fundamental pontuar como era antes, como está hoje, como pode voltar a ser, né? Porque é possível reconstruir. Tem um ponto que você fala com frequência, né? O Brasil vinha subindo, veio o Moro, Estados Unidos, Lava Jato, etc. E tal, o Brasil recuou 20 casas no jogo. Mas ele pode voltar de novo, né? Foi assim em 64, foi assim em 2016. O Brasil pode se articular para novamente voltar, mas tem que começar a preparar desde já. Então, passo para você, Léo, para fazer um encerramento aqui. Te desejo feliz ano novo para você, para Jennifer, para Luísa. Muito bom te reencontrar nesse último dia do ano. Obrigado, Léo. Bom, eu vou encerrar mais ou menos em cima disso que você falou por último. Existe uma diferença muito grande entre... vamos imaginar que você tem uma casa de madeira e essa casa caiu. Em contrapartida, o outro não tem casa nenhuma. Você vai ter que colocar essa casa de pé, porque os escombros estão ali. E se eles forem realinhados, eles voltam a ser uma casa de madeira e voltam a te abrigar. O Brasil é uma potência, apesar de que ele não está potencializando todo o potencial. Nós temos muitas pessoas desempregadas, mas educadas. Nós temos engenheiros dirigindo Uber. Nós temos pessoas extremamente educadas que estão dentro de casa hoje simplesmente olhando para o tempo deprimidas. Nós temos parque industrial parado. Nós temos potencial energético. Nós temos petróleo. Nós temos urânio. Ou seja, nós temos tudo. O detalhe é organizar esses fatores de produção para atenderem os interesses nacionais. O que significa que nós temos uma situação muito favorável em relação àqueles países que nem chegaram onde o país chegou, onde o Brasil chegou.
Porque por mais que aquela indústria esteja parada, o galpão está ali, a inteligência ainda existe na cabeça das pessoas, a vontade de trabalhar ainda existe. Isso é muito importante. Quanto mais o tempo vai passando, mais isso vai declinando, as coisas vão ficando defasadas, as pessoas vão esquecendo, e é isso que a gente precisa falar com as elites. É isso que a gente precisa falar com essas empresas que fecharam, com esses industriários que estão parados esperando a coisa melhorar. Olha, quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ficando. Então, é uma corrida contra o tempo. A casa caiu, mas a casa caiu. É pôr de pé. É bem melhor do que não ter casa. Se a gente pensa, obviamente, nos países que estão lá atrás, eles não chegaram nem a construir um parque industrial, eles não chegaram nem a educar a sua população. A gente, infelizmente, olha para a África, onde ainda existem crianças arrancando minério com pás. Esses lugares estão em condições, assim, obviamente, diferentes das nossas, porque o nosso problema é uma doença mental, que, se curada, a gente coloca no eixo. Vou dar um exemplo básico aqui. Olha, nós temos o Fábio Assunção, né, que passou por um momento difícil, reergueu, bombou de novo. Tem o Casagrande, passou por um momento difícil, reergueu, bombou de novo. É assim com o país. Nós estamos passando por um momento difícil, o corpo nacional ele está doente, mas ele pode reerguer e bombar de novo. É bem diferente daquele camarada ali que nunca foi nada, que nunca teve fama, que nunca foi o ator da Globo, nunca foi o apresentador. Ele tem muito menos chance. O Brasil precisa entender isso. É preciso chegar nesse Brasil que hoje está doente, psicologicamente, e falar, cara, vamos passar por uma internação numa clínica e vamos voltar a ser o que era antes? Aí eu te falo, não está aí de novo o Fábio Assunção bombando, parece que vai ser protagonista de uma novela da Globo, não está o Casagrande aí, falando chamando o Neymar de moleque. Não, as pessoas não conseguem restaurar a sua capacidade de produção. Se as pessoas conseguem, o Brasil consegue, porque ele foi grande um dia. Ele continua sendo potencialmente grande. É isso que dá esperança. É bem diferente de você pegar um atleta que parou de jogar e falar com ele para voltar a jogar. É bem diferente de falar com um cara que nunca jogou, que você vai entrar naquele time. Então a esperança está aí. Nós temos potencial, nós temos possibilidade de reintegrar a sociedade. Mas a coisa começa nisso. As elites precisam conversar com o campo progressista precisa parar de falar esquerda, porque a esquerda está assustando, socialismo está assustando o pessoal das elites, comunismo assusta, é preciso voltar a crescer o mercado interno. Dinheiro no bolso, né, Léo? Dinheiro no bolso do povo para o rico voltar a ser feliz também, né? Para todos serem felizes, eu acho que é isso. Exatamente. É mais ou menos assim, olha, nós temos uma grande máquina. Por que a gente vai parar uma parte dessa máquina se ela toda pode produzir? Vamos todo mundo produzir de novo? Vamos. Então vamos parar com pirracinha? Vamos. Vamos parar de palhaçada, né, Léo? E aí eu acho que é fundamental, de fato, chegou um comentário aqui, ó, 2021 não quero ver o nome desse genocida de novo. Ignorar o genocida, construir o consenso em torno de crescimento do mercado interno, distribuição de renda, né, o povo podendo consumir mais, para que todos possam, como você falou, né, até mesmo, né, para os canais, para os comunicadores, é o seguinte, vamos sair do clickbait, do genocida, né, e voltar para uma economia mais dinâmica, em que todos possam se beneficiar com isso, né? Eu acho que esse é o caminho fundamental, para que todos possam ser membros, né? É muito interessante, ó, o Wanderson está chegando como membro agora aqui na TV 247, talvez possa ser membro no canal do Estopa, talvez já seja. Tem orgulho de ser membro e saber que está construindo isso, né? Que exatamente. A pessoa pensa, eu faço parte da construção disso. Quem sabe, né? Quem sabe a gente pode ter uma comunidade cada vez mais forte, mais aguerrida, vários canais se fortalecendo e discutindo conjuntamente aí um plano para fazer com que o Brasil saia do buraco. Foi muito legal, Léo, falar com o empresário hoje, e o empresário falar assim, cara, ó, estamos precisando fazer a máquina voltar. Muito preocupado com o ano que vem, que vai ser um ano com fim de auxílio, porque você tirar R$600 do bolso das pessoas, né, vai fazer muita diferença no consumo de maneira geral, né? E na própria... refletir sobre esses R$600, Léo, só para as pessoas terem uma ideia de como é que são as coisas, para as pessoas ficarem tranquilas. As pessoas que estavam recebendo R$600, elas, obviamente, se dividiam entre dois grupos. Os grupos que foram pedir a saída da Dilma porque falavam que quem recebia dinheiro de Estado eram vagabundos, e os grupos, obviamente, eram progressistas. Todos receberam R$600.
O que eu quero dizer com isso é que não se preocupem quando o bolsonarista fizer campanha contra a vacina. Ele vai se vacinar. Porque no momento que o bicho pegou, ele que era contra o Bolsa Família foi receber o auxílio de R$600. Então, o que nós temos que fazer hoje é parar de entrar nesses tabus. A gente não tem que necessariamente entrar nesses confrontos e a gente não tem que jogar o jogo que eles ganham. A gente tem que jogar o jogo no qual nós somos os melhores. Não chame o Anderson Silva para combater com você, né, na luta livre. Chama o Anderson Silva para jogar videogame, que aí você tem chance de ganhar dele. Não chame o Bolsonaro para os fake news e para o sensacionalismo. Não dê essa oportunidade. E outra coisa, empresários e classe média, nós precisamos conversar com eles. Nós precisamos ter programas direcionados a eles. Nós precisamos explicar para eles que o futuro deles está na capacidade de consumo do povo. 2021 e 2022, a gente vira isso. A gente vira essa situação. Mas não necessariamente virar para ganhar a política. Virar para ganhar o Brasil, para educar o povo, para imunizar o povo contra a estupidez. Contra a Freedom House, contra a Heritage Foundation, contra a Austrian School of Economics, todos esses vírus, né, todos esses coronas, né, não sei que tipo de vírus são essas entidades aí, todas elas serão recebidas pela população, mas a população vai estar imunizada. É possível. Basta educar no lugar de engalobar. Então, feliz ano novo. O canal do Trabalhador está me corrigindo. Atucho, nós íamos para a 5ª posição, não sexta. Grande abraço. O Brasil chegou a ser a sexta e passaria a França, tornando-se a 5ª economia do mundo. Hoje é 12ª e deve se tornar a 13ª. E é irônico, porque durante o governo Lula, o Brasil quase chegou a 6, mas é com o governo Bolsonaro que o Brasil vai ser 13. Quase chegou a 5, Léo. Quase chegou a 5. Quase chegou a 5. Mas é no governo Bolsonaro que o Brasil vai virar 13. Pois né? Infelizmente. Parece brincadeira, mas não é. É isso. Obrigado ao Ted Boy aqui nos apoiando. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, Léo. Valeu, comunidade. Muito obrigado. Saudade demais dessa comunidade 247. E parabéns por vocês por serem fiéis e por continuarem alimentando o pensamento de um Brasil soberano. É a comunidade que faz, obviamente, esse canal. Né? A comunidade que fez o Leão ao Quadrado, a comunidade que fez tudo isso acontecer. E se ainda existe resistência, existe por causa dessa comunidade. Feliz ano novo para você.